Essa mulher transformou um salário mínimo em R$ 5.200 guardados em apenas 300 dias. E ela não ganhou na loteria, não herdou nada, não vendeu nada. Ela só cortou 3 coisas da rotina dela. Mas o que ela cortou é tão simples que quase ninguém acredita. Sabe aquela sensação de que o dinheiro escorre pelas mãos? Que você trabalha e no fim do mês não sobra nada? Que você olha para o extrato e pensa, para onde foi tudo? Tem mulher que acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus para chegar no trabalho, passa o dia inteiro de pé, volta para casa de noite, cansada, com as pernas doendo. E quando senta para fazer as contas, o salário já foi embora antes mesmo de ela respirar. Conta de luz, conta de água, mercado, gás, remédio, passagem. E aquele monte de coisinha que a gente nem lembra, mas que some com o dinheiro todo mês. E aí vem aquela pergunta que dói no peito. Eu vou passar a vida inteira assim? Trabalhando feito louca e nunca tendo nada meu? Se você já sentiu isso, se você já chorou olhando para o saldo da conta, se você já teve medo de ficar velha e não ter nada guardado, então essa história é para você. Porque o que essa mulher fez mudou a vida dela. E pode mudar a sua também. Ela não precisou de milagre, não precisou de sorte. Ela só precisou enxergar 3 coisas que estavam roubando o futuro dela e ter coragem de cortar. E olha, quando você ouvir quais foram essas 3 coisas, você vai se reconhecer. Porque a gente faz isso todo dia. A gente acha que é coisa pequena, mas é justamente aí que mora o perigo. Fica comigo até o final, porque essa lição aqui, ela pode ser o divisor de águas da sua vida. O nome dela é Neuza Aparecida dos Santos, 52 anos. Moradora de um bairro simples na zona leste de São Paulo, perto da estação Itaquera. Neuza trabalha como auxiliar de limpeza num prédio comercial no centro da cidade. Ganha um salário mínimo. Na época, era R$ 1.320. Hoje em dia já subiu um pouco, mas naquela época era isso. Ela acordava todo dia às 4h45 da manhã. Tomava um café rápido, pão com margarina e café preto, e saía de casa às 5h20 para pegar o primeiro ônibus. Descia na estação de metrô, pegava a linha vermelha até a Sé, trocava para a linha azul, descia na República. Caminhava mais uns 10 minutos até o prédio. Chegava lá às 7 horas. Colocava o uniforme, pegava o carrinho de limpeza e começava. 12 andares, banheiros, corredores, copas, salas de reunião, o dia inteiro de pé, o dia inteiro com as mãos na água gelada, no sabão, no pano de chão. Neuza era daquelas mulheres que todo mundo conhece, mas ninguém vê de verdade. Sabe, o pessoal passava por ela no corredor, dava bom dia, mas não parava para conversar. Ela era invisível. Saía do trabalho às 16 horas. Pegava o caminho de volta. Metrô lotado, ônibus lotado. Chegava em casa às 18 horas, morta de cansada. Mas mesmo cansada, ela ainda tinha que fazer janta, lavar roupa, arrumar a casa. Porque Neuza morava sozinha num quartinho alugado. Mas ela tinha uma irmã mais nova que dependia dela. E tinha uma sobrinha de 14 anos que ela ajudava com material escolar, roupa, essas coisas. Neuza nunca casou, nunca teve filhos. A vida dela sempre foi cuidar dos outros. E sabe qual era o sonho dela? Ter uma reserva de emergência. Só isso. Ela não sonhava com carro, com casa própria, com viagem. Ela só queria ter um dinheiro guardado, para não passar sufoco, para não ter que pedir emprestado quando faltasse alguma coisa, para não viver no desespero todo mês. Mas por mais que ela tentasse, nunca sobrava nada. Ela até tentava guardar, separava R$ 50 aqui, R$ 100 ali. Mas aí vinha um imprevisto. A irmã precisava de ajuda. A sobrinha precisava de um caderno. O gás acabava antes do esperado, e lá se ia o dinheiro guardado. Neuza vivia naquele ciclo. Trabalhar, gastar, nunca sair do lugar. E ela sentia uma angústia no peito, porque ela olhava para o futuro e não via nada, só mais do mesmo. Mais anos ralando, mais anos sem ter nada dela. Até que um dia, tudo mudou. Foi num sábado de manhã. Neuza tinha ido ao mercado fazer a compra do mês. Ela sempre fazia isso no sábado, porque era o único dia que ela tinha mais tempo.
Ela pegou o carrinho, foi passando pelos corredores. Arroz, feijão, óleo, açúcar, café. As coisas básicas. Ela ia colocando no carrinho, fazendo conta de cabeça, tentando não estourar o orçamento. Quando chegou no caixa, a moça passou tudo. O total deu R$ 387. Neuza sentiu o coração apertar. Ela tinha levado R$ 400. Sobrariam só R$ 13. E ela ainda precisava pagar a passagem de volta. Ela pagou, pegou as sacolas. E na hora de sair do mercado, ela tropeçou na porta giratória. As sacolas caíram. Uma garrafa de óleo estourou. Esparramou tudo no chão. Neuza ficou ali parada, olhando para o óleo escorrendo. E ela simplesmente desabou. Começou a chorar. Ali mesmo, na porta do mercado. Chorava e não conseguia parar. As pessoas passavam. Algumas olhavam com pena. Outras desviavam o olhar. Um segurança veio, ajudou ela a levantar, limpou o chão. Mas ninguém entendeu o que tinha acontecido de verdade. Porque não era só o óleo. Era tudo. Era o cansaço de anos. Era a sensação de estar sempre no limite. Era o medo de nunca conseguir sair daquilo. Era a solidão de carregar tudo sozinha. Neuza pegou as sacolas que sobraram e foi para casa. Chegou lá, guardou as compras, sentou na beirada da cama e chorou de novo. Ela olhou para o quartinho. Pequeno, simples, alugado, 52 anos de vida, e ela não tinha nada que fosse dela de verdade. E aí veio o pensamento que ela tinha medo de pensar. Eu vou morrer assim, trabalhando feito condenada, sem ter nada, sem ter vivido nada. E o pior de tudo, ela não sabia o que fazer. Ela já trabalhava, já economizava, já tentava guardar, mas o dinheiro sumia, sempre sumia. Neuza passou aquele fim de semana num estado de tristeza profunda. Ela mal comeu, mal dormiu. Ficava olhando para o teto, pensando. E na segunda-feira, quando ela voltou para o trabalho, ela estava diferente. O rosto cansado, os olhos fundos, o corpo pesado. Ela limpava os banheiros no automático, a cabeça longe, o coração apertado. Foi aí que ela ouviu uma voz atrás dela. Moça, você tá bem? Neuza se virou. Era uma senhora. Cabelos grisalhos presos num coque. Uns 60 e poucos anos. Roupa simples, mas bem cuidada. Ela estava sentada num banquinho do lado de fora da copa, esperando o café ficar pronto. Neuza limpou o rosto com as costas da mão. Tô sim, dona. Só um pouco cansada. A senhora sorriu. Um sorriso calmo. Daqueles que parecem que já viram muita coisa na vida. Cansada ou cansada da vida. Neuza parou. Olhou para a senhora e sentiu um nó na garganta. As duas coisas, ela respondeu, baixinho. A senhora levantou, pegou 2 xícaras de café, ofereceu uma para Neuza. Senta aqui um pouquinho, ninguém vai reclamar. Neuza hesitou, mas sentou, pegou a xícara, tomou um gole. Eu me chamo Dona Irene, disse a senhora. Trabalho aqui como recepcionista há uns 20 anos. Já vi muita gente passar por aqui, e eu sei reconhecer quando alguém está no limite. Neuza respirou fundo. Eu não aguento mais, Dona Irene. Eu trabalho e nunca sobra nada. Eu tenho medo de ficar velha e não ter nada guardado. Eu tenho medo de passar necessidade. Eu tenho medo de não conseguir. Dona Irene tomou um gole do café dela. Ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou. Você sabe qual é o problema de quem ganha pouco, Neuza? Não é ganhar pouco. É gastar como se ganhasse muito. Neuza franziu a testa. Mas eu não gasto com besteira, Dona Irene. Eu só compro o básico. Comida, conta, essas coisas. Mas você gasta com o básico e com o invisível. Como assim? Dona Irene colocou a xícara na mesa. Olhou nos olhos de Neuza. O invisível é aquilo que a gente não vê como gasto, mas que tá lá. Todo dia, todo mês, comendo o dinheiro da gente aos pouquinhos. E quando a gente vai ver, o salário foi embora. Neuza ficou quieta, escutando.
Eu já fui igual você, continuou Dona Irene. Ganhava um salário mínimo, vivia no aperto. Achava que nunca ia conseguir guardar nada. Até que uma mulher mais velha que eu me ensinou uma coisa. Ela me disse: Irene, você não precisa ganhar mais. Você precisa cortar o que está te roubando. E o que estava te roubando? Perguntou Neuza. 3 coisas. Só 3. Mas eram as 3 coisas que todo mundo faz e acha que não tem problema. Neuza se inclinou para frente. Quais? Dona Irene sorriu. Eu vou te contar, mas antes você precisa me prometer uma coisa. Você precisa prometer que vai testar, só por 300 dias, 10 meses. Se não der certo, você volta para o jeito antigo. Mas se der certo, você vai ter uma reserva que você nunca imaginou. Neuza sentiu um frio na barriga, mas também sentiu uma pontinha de esperança. Eu prometo. E foi aí que Dona Irene começou a falar. Dona Irene puxou uma cadeira, sentou de frente para Neuza e começou a contar. A voz dela era firme, mas cheia de carinho. Ela falava devagar, como quem está passando um segredo de mãe para filha. Neuza, eu vou te ensinar 5 coisas, 5 lições que mudaram a minha vida e que vão mudar a sua também, se você tiver coragem de aplicar. Mas eu vou começar pelas 3 que você precisa cortar, porque essas 3, elas são as ladrãs silenciosas do seu dinheiro. Neuza pegou um guardanapo e uma caneta que estava na mesa. Anotou tudo. Corte o lanche da rua. A primeira coisa que você precisa cortar é o lanche da rua, disse Dona Irene, olhando firme nos olhos de Neuza. Eu sei que parece besteira. Eu sei que você vai pensar: ah, mas é só um pãozinho, um salgado, um café. Mas é justamente aí que mora o perigo. Neuza ia protestar, mas Dona Irene levantou a mão. Deixa eu te explicar. Você gasta quanto por dia com lanche fora de casa? Neuza pensou. Eu compro um pão na chapa de manhã, quando chego no metrô. R$3. E às vezes na volta, eu compro um salgado. R$4. Mas nem sempre. Vamos fazer a conta, disse Dona Irene, pegando o guardanapo e escrevendo. R$3 de manhã, 5 dias por semana. R$15. R$4 de tarde, 3 vezes por semana. R$12. Total R$27 por semana. Vezes 4 semanas. R$108 por mês. Neuza regalou os olhos. R$108. Isso. E olha que eu tô sendo conservadora. Porque tem dia que você compra um refrigerante, uma água, um biscoito. Se a gente botar tudo na conta, dá fácil R$150 por mês. R$1.800 por ano. Só de lanche. Neuza sentiu o estômago revirar. Mas, Dona Irene, eu saio de casa tão cedo. Eu não tenho tempo de preparar nada. Você acha que não tem? Mas tem. Sabe o que eu fazia? Eu acordava 10 minutos mais cedo. Fazia um pão com ovo, embrulhava num papel alumínio, colocava numa marmitinha, levava uma garrafinha de café, comia no ônibus, no metrô. Pronto, economia de R$150 por mês. E comida mais gostosa, mais saudável, feita por mim. Neuza ficou pensando. Ela lembrou de quantas vezes comprava aquele pão na chapa correndo, comia em pé, nem sentia o gosto. E o dinheiro ia embora. E sabe por que isso é tão perigoso? Continuou Dona Irene. Porque a gente não vê como gasto, a gente vê como necessidade. Ah, eu preciso comer. Claro que precisa. Mas você não precisa comprar. Você pode levar de casa. E aí esses R$150, eles vão para a reserva. E no fim do ano, você tem R$1.800 guardados, só cortando o lanche da rua. Neuza anotou, sublinhou, sentiu um arrepio, porque ela nunca tinha parado para fazer essa conta. 2. Corte o parcelamento pequeno. A segunda coisa, disse Dona Irene, com um tom mais sério, é o parcelamento pequeno. Esse aqui é o mais traiçoeiro de todos. Parcelamento pequeno? Neuza perguntou. Aquelas coisinhas que você parcela em 3, 4, 5 vezes. Um tênis, uma panela, um cobertor, um ventilador. Você olha e pensa, é só R$20 por mês, eu consigo pagar. E você consegue mesmo. Mas sabe o que acontece? Você parcela uma coisa, depois parcela outra, depois mais outra. E quando você vai ver, você está pagando 10 parcelas diferentes ao mesmo tempo.
Neuza engoliu seco, porque era exatamente isso que ela fazia. Deixa eu te dar um exemplo, continuou Dona Irene. Você parcela um tênis em 5 vezes de R$ 20, total R$ 100, mas você não tem R$ 100 para comprar à vista, então você parcela. Aí no mês seguinte, você parcela uma panela em 4 vezes de R$ 15, total R$ 60. Depois você parcela um cobertor em 3 vezes de R$ 25, total R$ 75. E assim vai. E qual o problema? Perguntou Neuza, mesmo já imaginando a resposta. O problema é que você está sempre pagando. Sempre. Todo mês tem parcela. E aí você olha para o salário e pensa, para onde foi o dinheiro? Foi para as parcelas. Você está pagando o passado. Você está vivendo no atraso. E nunca sobra nada. Neuza sentiu um aperto no peito, porque ela sabia que tinha umas 5 parcelas correndo naquele momento. Eu sei que é difícil, disse Dona Irene, com voz mais suave, porque quando a gente ganha pouco, parcelar parece a solução. Mas não é, é uma armadilha. Sabe o que eu fiz? Eu parei de parcelar, completamente. Se eu não tinha o dinheiro para comprar à vista, eu não comprava, eu esperava, eu juntava. E aí, quando eu tinha o dinheiro, eu comprava. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a comprar menos. Porque quando a gente tem que juntar o dinheiro todo, a gente pensa 2 vezes se aquilo é mesmo necessário. Neuza balançou a cabeça. Fazia sentido. Mas doía. Eu sei que dói, disse Dona Irene, como se tivesse lido a mente dela. Mas é um sacrifício pequeno por um ganho enorme. Porque quando você para de parcelar, você libera o salário. E aí você consegue guardar. E aí você consegue ter uma reserva. E aí você consegue comprar as coisas à vista. E aí você sai do ciclo. Neuza anotou, com letra trêmula, mas anotou. 3. Corte, o só dessa vez. E a terceira coisa, disse Dona Irene, com um meio sorriso, é a mais difícil de todas, porque ela mexe com o coração. É o só dessa vez. Como assim? Perguntou Neuza. O só dessa vez é aquele gasto que você faz porque alguém pediu, porque alguém precisa, porque você quer ajudar, porque você sente pena, porque você não quer parecer egoísta. E você pensa, é só dessa vez, só hoje, só agora. Neuza sentiu uma fisgada, porque ela fazia isso direto. Sua irmã te liga, precisa de R$ 50, você dá, só dessa vez. Sua sobrinha quer um tênis novo, você compra, só dessa vez. Uma amiga te pede para emprestar R$ 20, você empresta, só dessa vez. E aí você olha para o fim do mês e não tem nada. E qual o problema? Perguntou Neuza, mesmo já imaginando a resposta. O problema é que você está sempre pagando. Sempre. Todo mês tem parcela. E aí você olha para o salário e pensa, para onde foi o dinheiro? Foi para as parcelas. Você está pagando o passado. Você está vivendo no atraso. E nunca sobra nada. Neuza sentiu um aperto no peito, porque ela sabia que tinha umas 5 parcelas correndo naquele momento. Eu sei que é difícil, disse Dona Irene, com voz mais suave, porque quando a gente ganha pouco, parcelar parece a solução. Mas não é, é uma armadilha. Sabe o que eu fiz? Eu parei de parcelar. Completamente. Se eu não tinha o dinheiro para comprar à vista, eu não comprava, eu esperava, eu juntava. E aí, quando eu tinha o dinheiro, eu comprava. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a comprar menos. Porque quando a gente tem que juntar o dinheiro todo, a gente pensa 2 vezes se aquilo é mesmo necessário. Neuza balançou a cabeça. Fazia sentido. Mas doía. Eu sei que dói, disse Dona Irene, como se tivesse lido a mente dela. Mas é um sacrifício pequeno por um ganho enorme. Porque quando você para de parcelar, você libera o salário. E aí você consegue guardar. E aí você consegue ter uma reserva. E aí você consegue comprar as coisas à vista. E aí você sai do ciclo. Neuza anotou, com letra trêmula, mas anotou. 3. Corte, o só dessa vez. E a terceira coisa, disse Dona Irene, com um meio sorriso, é a mais difícil de todas, porque ela mexe com o coração. É o só dessa vez. Como assim? Perguntou Neuza. O só dessa vez é aquele gasto que você faz porque alguém pediu, porque alguém precisa,
Porque você quer ajudar, porque você sente pena, porque você não quer parecer egoísta. E você pensa, é só dessa vez, só hoje, só agora. Neuza sentiu uma fisgada, porque ela fazia isso direto. Sua irmã te liga, precisa de R$ 50, você dá, só dessa vez. Sua sobrinha quer um tênis novo, você compra, só dessa vez. Uma amiga te pede para emprestar R$ 20, você empresta, só dessa vez. E aí você olha para o fim do mês e não tem nada. Mas, dona Irene, eu não posso deixar minha irmã na mão. Eu não posso deixar minha sobrinha sem as coisas. Eu não tô te pedindo para deixar ninguém na mão, respondeu dona Irene, firme. Eu tô te pedindo para você parar de se colocar em último lugar. Você tá ajudando todo mundo, mas quem tá ajudando você? Você tá dando dinheiro para todo mundo, mas quem tá guardando dinheiro para você? Neuza sentiu os olhos encherem de lágrima. Você precisa entender uma coisa, Neuza. Você não consegue salvar ninguém se você está afundando. Você não consegue ajudar ninguém se você não tem nada. E se você continuar dando tudo o que você tem, você vai chegar nos 60, nos 70 anos, sem nada. E aí, quem vai te ajudar? As palavras de dona Irene doeram, mas eram verdade. Eu não estou dizendo para você virar as costas para a família. Eu estou dizendo para você colocar limite. Sua irmã precisa de R$ 50? Você fala, eu não tenho agora, mas no mês que vem eu vejo o que eu posso fazer. Sua sobrinha quer um tênis? Você fala, vamos esperar a promoção. Vamos juntar o dinheiro juntas. E você ensina ela a valorizar, porque quando a gente dá tudo fácil, a gente não ensina nada. Neuza respirou fundo. Ela sabia que aquilo ia ser a parte mais difícil, porque ela tinha medo de parecer egoísta. Medo de magoar, medo de ser julgada. Eu sei que você tem medo, disse dona Irene, segurando a mão dela. Mas você precisa escolher. Ou você cuida de você, ou você passa a vida inteira cuidando dos outros e morre sem nada. A escolha é sua. Neuza anotou, com a mão tremendo, mas anotou. 4. Guarde primeiro, gaste depois. Agora eu vou te ensinar o que fazer com o dinheiro que sobrar, disse dona Irene, mudando o tom para algo mais animado. Porque não adianta cortar se você não souber guardar. Como assim? A maioria das pessoas faz assim. Recebe o salário, paga as contas, gasta com o que precisa e se sobrar alguma coisa, guarda. Mas sabe o que acontece? Nunca sobra, porque a gente sempre arruma um jeitinho de gastar tudo. Neuza concordou com a cabeça. Era exatamente assim. Então você vai fazer o contrário. Você vai guardar primeiro e gastar depois. Mas como? Se eu guardar primeiro, não vai dar para pagar as contas. Vai sim. Você vai ver. Funciona assim. No dia que você recebe o salário, você separa uma porcentagem. Pode ser 10%, pode ser 15%, pode ser 20%. Depende do quanto você consegue. E você transfere esse dinheiro para uma conta separada, uma poupança, uma conta digital, qualquer coisa, mas você tira do alcance. E se faltar dinheiro no fim do mês? Não vai faltar, porque você vai se adaptar. O cérebro da gente é esperto. Se você tem R$ 1.300 para gastar, você gasta 1.300. Mas se você tem 1.100, você gasta 1.100. Você se adapta. Você corta o supérfluo. Você dá um jeito. Neuza ficou pensando. Parecia arriscado, mas também parecia possível. Eu comecei guardando 10%, contou dona Irene. R$ 130 por mês. Parecia pouco, mas no fim do ano eu tinha R$ 1.560 guardados. 1.560. Eu nunca tinha tido tanto dinheiro na vida. E sabe o que eu senti? Segurança. Paz. Pela primeira vez eu dormi tranquila. Porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu tinha uma reserva. Neuza sentiu um calor no peito. Ela queria sentir isso também. E depois eu fui aumentando. 15%, 20%. Hoje eu guardo 25% do que eu ganho. E eu vivo melhor do que quando eu gastava tudo. Porque eu não vivo mais no desespero. Eu não vivo mais no sufoco. Eu tenho controle. Neuza anotou, sublinhou, circulou. 5. Transforme pequeno em grande. E a última lição,
disse Dona Irene, com um sorriso largo, é a mais poderosa de todas. É a que vai fazer você olhar para o dinheiro de um jeito diferente. Chama-se Transforme Pequeno em Grande. O que é isso? É você entender que dinheiro guardado não fica parado. Ele cresce, mesmo que devagar, mesmo que pouquinho. Ele cresce e, com o tempo, ele vira uma coisa grande. Neuza franziu a testa. Mas como? Eu vou guardar na poupança. Rende quase nada. Rende sim. Pouquinho, mas rende. E além disso, você pode colocar parte do dinheiro em outras coisas. Tem aplicação que rende mais que a poupança. Tem Tesouro Direto. Tem CDB. Não precisa ser nada complicado, mas você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. Dona Irene pegou o guardanapo de novo e fez umas contas. Olha só, você guarda R$ 200 por mês. Em 10 meses, você tem R$ 2.000. Mas se você colocar numa aplicação que rende 1% ao mês, no 10º mês você não tem 2.000, você tem 2.108, porque o dinheiro rendeu. E aí, se você continuar guardando, no 20º mês você não tem 4.000, você tem 4.340. E assim vai. O dinheiro vai crescendo sozinho. Neuza olhou para a conta. Parecia mágica. Não é mágica, disse Dona Irene, lendo o pensamento dela de novo. É paciência, é consistência. É você entender que você não vai ficar rica da noite para o dia, mas você vai ficar segura. Você vai ter uma base. E isso vale mais que qualquer coisa. Neuza sentiu lágrimas escorrerem. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de esperança. Neuza saiu daquela conversa com o coração acelerado. Ela voltou para o trabalho, terminou o expediente, pegou o metrô de volta para casa, mas a cabeça dela estava em outro lugar. Ela ficou pensando nas palavras de Dona Irene. Ficou pensando nos R$ 150 do lanche, nos parcelamentos, no só dessa vez. Ficou pensando na reserva que ela nunca teve. Quando chegou em casa, ela pegou um caderno velho, sentou na mesa da cozinha e começou a fazer contas. Salário, R$ 1.320. Aluguel, R$ 450. Luz, R$ 60. Água, R$ 35. Gás, R$ 70. Passagem, R$ 180. Mercado, R$ 350. Celular, R$ 40. Parcelas, R$ 85. Ajuda para a irmã, R$ 50. Total R$ 1.320. Zerado, como sempre. Mas aí ela olhou de novo e pensou, e se eu cortar? Lanche da rua, R$ 150. Parcelas, quando acabarem, R$ 85. Só dessa vez, R$ 50. Total economizado, R$ 285. Neuza arregalou os olhos. R$ 285 por mês, sem ganhar nada a mais, só cortando. Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Eu vou tentar. No dia seguinte, Neuza acordou 10 minutos mais cedo. Fez 2 pães com ovo, embrulhou, colocou numa marmitinha, encheu uma garrafinha com café, levou na bolsa. Quando ela passou na frente da padaria do metrô, sentiu vontade de comprar o pão na chapa. O cheiro estava bom, o costume estava forte, mas ela lembrou da conversa com Dona Irene. R$ 150 por mês. Ela passou reto, sentou no banco do metrô, abriu a marmitinha, comeu o pão com ovo que ela mesma tinha feito. E sabe o que ela sentiu? Orgulho. Orgulho de si mesma. Na semana seguinte, a irmã dela ligou. Neuza, você pode me emprestar R$ 50? Eu preciso comprar um remédio. Neuza sentiu o coração apertar. Ela queria ajudar. Sempre ajudava. Mas aí ela lembrou. Você não consegue salvar ninguém se você está afundando. Irmã, eu não tenho agora. Tá muito apertado esse mês. Mas no mês que vem eu vejo o que eu posso fazer. Silêncio do outro lado. Tá bom, a irmã respondeu, meio seca. Neuza desligou o telefone e chorou. Não porque ela tinha feito errado, mas porque era difícil. Muito difícil. Mas ela não voltou atrás. No fim do primeiro mês, Neuza fez as contas. Ela tinha economizado R$ 285.
Ela transferiu R$ 200 para uma poupança que ela abriu. Deixou 85 de margem. No segundo mês, ela economizou de novo. Mais R$ 200 na poupança. No terceiro mês, ela cancelou a última parcela que estava correndo. Agora ela tinha ainda mais margem. No quarto mês, ela economizou R$ 300. E assim foi. Teve mês que ela economizou menos. Teve imprevisto. Teve gasto inesperado. Mas ela não desistiu. Ela continuou levando o lanche de casa. Continuou dizendo não pro só dessa vez. Continuou guardando primeiro, gastando depois. E sabe o que aconteceu? Em 10 meses, 300 dias, Neuza tinha R$ 2.600 guardados. R$ 2.600. Ela nunca tinha tido tanto dinheiro na vida. Mas ela não parou. Ela continuou. E em mais 3 meses, ela chegou em R$ 5.200. R$ 5.200 guardados dela. Neuza olhou para o extrato da poupança e chorou. Mas dessa vez, era choro de vitória. As pessoas ao redor começaram a notar. A irmã dela perguntou: Neuza, você tá diferente. Mais tranquila. A sobrinha comentou: Tia, você tá com uma cara melhor. E Dona Irene, quando viu Neuza no trabalho, sorriu. Você conseguiu, né? Consegui, respondeu Neuza, com os olhos brilhando. Eu sabia. 6 meses depois, Neuza estava limpando o banheiro do 5º andar quando ouviu um choro baixinho vindo da copa. Ela foi até lá. Tinha uma moça jovem, uns 30 e poucos anos, sentada no chão, com o rosto escondido nas mãos. Neuza reconheceu ela. Era a nova auxiliar administrativa. Tinha entrado fazia uns 2 meses. Moça, você tá bem? A moça levantou o rosto. Olhos vermelhos. Rosto inchado. Tô não, tia. Eu não aguento mais. Eu trabalho e não sobra nada. Eu não sei mais o que fazer. Neuza sentiu um aperto no peito, porque ela conhecia aquela dor. Ela sentou do lado da moça, pegou a mão dela. Eu sei como é. Eu já passei por isso. E como você saiu? Neuza sorriu. Um sorriso calmo, cheio de sabedoria. Alguém me ensinou. E agora eu vou ensinar você. E ela começou a contar. Contou sobre Dona Irene. Contou sobre as 3 coisas que ela cortou. Contou sobre guardar primeiro, gastar depois. Contou sobre transformar pequeno em grande. A moça escutou tudo, anotou tudo. E quando Neuza terminou de falar, a moça perguntou: E dá certo mesmo? Dá, mas só se você tiver coragem de tentar. A moça limpou as lágrimas, respirou fundo. Eu vou tentar. Neuza abraçou ela e sentiu algo quente no peito, porque ela percebeu que a lição não era só dela, era para ser passada. Naquela noite, Neuza ligou para Dona Irene. Dona Irene, eu queria agradecer por tudo. Você não precisa agradecer, Neuza. Você fez o trabalho, você teve coragem. Mas foi a senhora que me ensinou. E agora você ensinou outra pessoa. E essa pessoa vai ensinar outra. E assim a gente vai mudando o mundo. Uma mulher de cada vez. Neuza desligou o telefone, olhou para o teto e sorriu. Porque ela entendeu. A lição não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre escolher a si mesma. Era sobre ter coragem de mudar. E você? Você está vivendo no sufoco, trabalhando e nunca sobrando nada. Você sente que o dinheiro escorre pelas suas mãos. Você tem medo de ficar velha e não ter nada guardado. Então essa história é para você. Porque o que Neuza fez, você também pode fazer. Você não precisa ganhar mais. Você só precisa cortar o que está te roubando. E olha, eu sei que é difícil, eu sei que dói. Eu sei que tem medo, culpa, julgamento. Mas eu também sei que você é forte. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você merece ter uma vida com dignidade, com segurança, com paz. Então eu quero te fazer um convite. Comenta aqui embaixo, dia 1, e me conta o que você vai fazer hoje só por você.
Pode ser levar lanche de casa. Pode ser dizer não para um pedido. Pode ser abrir uma poupança. Pode ser qualquer coisa. Mas eu quero que você dê o primeiro passo. Hoje. Agora. E eu quero ler cada comentário. Eu quero te acompanhar nessa jornada. E se você conhece uma irmã, uma amiga, uma prima, uma vizinha que está passando por isso, compartilha esse vídeo com ela. Porque a gente muda o mundo assim. Uma mulher ajudando a outra. Eu acredito em você. Eu torço por você. E eu tô aqui, do seu lado, nessa caminhada. Um beijo no coração. E lembra, você não tá sozinha. Deusa desligou o telefone, olhou pro teto e sorriu. Porque ela entendeu. A lição não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre escolher a si mesma. Era sobre ter coragem de mudar. E você? Você está vivendo no sufoco, trabalhando e nunca sobrando nada. Você sente que o dinheiro escorre pelas suas mãos. Você tem medo de ficar velha e não ter nada guardado. Então essa história é para você. Porque o que Neuza fez, você também pode fazer. Você não precisa ganhar mais. Você só precisa cortar o que está te roubando. E olha, eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que tem medo, culpa, julgamento. Mas eu também sei que você é forte, eu sei que você é capaz, eu sei que você merece ter uma vida com dignidade, com segurança, com paz. Então eu quero te fazer um convite. Comenta aqui embaixo, dia 1, e me conta o que você vai fazer hoje só por você. Pode ser levar lanche de casa, pode ser dizer não para um pedido, pode ser abrir uma poupança, pode ser qualquer coisa. Mas eu quero que você dê o primeiro passo, hoje, agora. E eu quero ler cada comentário, eu quero te acompanhar nessa jornada. E se você conhece uma irmã, uma amiga, uma prima, uma vizinha que está passando por isso, compartilha esse vídeo com ela. Porque a gente muda o mundo assim. Uma mulher ajudando a outra. Eu acredito em você. Eu torço por você. E eu tô aqui, do seu lado, nessa caminhada. Um beijo no coração. E lembra, você não tá sozinha.